Ezequiel. Tem Ezequiel na casa? Ezequiel, capítulo de número 22. Versículo de número 28 até o versículo de número 31. Vamos ser bem precisos. Versículo de número 28 de Ezequiel, capítulo 22. E os seus profetas têm feito para ele reboco de cal não adubada, vendo vaidade e predizendo-lhe mentira e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor Jeová tivesse falado. Ao povo da terra oprime gravemente, e andam roubando, e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprime sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse aonde? Na brecha, perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Podei tomar assento, meus irmãos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, é um privilégio poder retornarmos à casa do Senhor, aqui, aqui em Benfica. Somos conhecidos do pastor Isaías, já há bastante tempo, trabalhamos junto no ministério, e hoje estou aqui tendo o privilégio de ministrar para vocês a palavra de Deus. O profeta Ezequiel, interessante que a Bíblia diz que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, e eles foram levados em 3 etapas. E numa dessas etapas, Ezequiel foi levado. Foi levado Ezequiel, Jeremias continuou em Judá, Jerusalém, e Daniel ficou na Babilônia, porém no palácio. Agora Ezequiel, ele está no meio da multidão e no meio do povo cativo na Babilônia. E ele tem as revelações da parte de Deus no que diz respeito ao povo do Senhor. Interessante que o Senhor havia advertido o seu povo através do profeta Jeremias, e interessante, através de tantos outros profetas. A Bíblia costuma dizer, irmão, que Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, o que o povo do Senhor estava vivendo na Babilônia já era uma notícia de que Deus havia falado em relação ao seu povo no que tange a um posicionamento. É que nem aquela mãe, quando o filho é arteiro, ela diz assim: não faz isso, e ele está fazendo arte. Ela diz: não faz isso, ele está fazendo arte. Ela diz assim: eu vou te pegar. Ele não acredita, até que chega aquela hora que a mãe chega o quê? Com a vara, que chegam com o chinelo, trazendo correção e disciplina. Mas interessante que eu estou usando uma expressão que hoje, irmão, nós estamos vivendo uma época, né? Eu estou trazendo para uma realidade, estamos vivendo uma época que às vezes o pai não pode nem corrigir, não pode nem disciplinar. Por quê? Porque a política, a situação em que está vivendo a nossa nação é uma situação muito difícil. Mas, trazendo para o texto, a Bíblia diz que Deus procurou alguém que se colocasse na brecha, alguém que pudesse interceder pelo povo dele, porque ele havia de trazer correção, juízo sobre o povo. Nós vemos que Deus, ele chama Elias para resolver uma situação em que o povo de Israel está vivendo um cenário de apostasia. O povo do Senhor havia apostatado de tal maneira que eles trocaram o Deus, o Criador dos céus e da terra, por imagem de escultura.
Se for nós analisarmos hoje, irmão, não é diferente. Aí é por isso que eu digo para os irmãos a importância da intercessão. É um do ministério, às vezes, menos valorizado na casa de Deus, é o ministério da intercessão. Eu quero dizer que você e nós somos fruto de intercessão. Alguém intercedeu por mim, alguém intercedeu por você. Você provavelmente estava passando em situações difíceis e você então comunicou a sua dor, a sua necessidade à igreja ou alguém, e este alguém então agora se coloca na brecha. Esse alguém então se coloca na posição de interceder. O que é interceder? É colocar no lugar do outro. É você sentir a dor do outro, é sentir a dificuldade do outro, é como se você mesmo estivesse vivendo a dor do outro. É o que acontece quando existe algum problema, alguma doença, alguma enfermidade, alguma situação dentro da casa do Senhor ou fora mesmo. O que vocês acionam? Vamos falar com o círculo de quê? De oração. Mas eu quero te dizer que essa responsabilidade de orar não é só do círculo de oração. O círculo de oração está desenvolvendo o ministério da intercessão, mas a intercessão, na verdade, cabe a cada um de nós. Todos nós podemos e devemos interceder uns pelos outros. A Bíblia diz que Jeremias, quando estava vivendo aquele momento vamos dizer assim, no meio do povo dele, porque Jeremias, o ministério, o propósito do coração de Jeremias nunca foi de ser profeta. Certamente Jeremias seria sacerdote, e ele cultivava no coração dele o ministério sacerdotal, mas aí Deus vai, pinça ele, escolhe ele e diz para ele: Jeremias, tu és profeta. Mas aí ele argumenta: Senhor, eu não sei falar. Porque se espera que o profeta tenha uma boa dicção, tenha uma boa desenvoltura, que seja erudito, que saiba falar bem. Não, não é isso. O profeta é aquele que fala em nome ele fala em nome de Deus. Quando enquanto as coisas estão correndo tudo direitinho, o profeta não se manifesta. O profeta não é acionado, mas quando as coisas começam a descambar, começam a fugir, sair do trilho, Deus levanta profeta. Quando o povo do Senhor começa a seguir por caminho que não está em conformidade com a sua palavra, Deus chama o profeta. Para quê? Para o profeta denunciar os pecados, as falhas do povo dele. Porque se houver pecado no meio do povo do Senhor, o Senhor fica impossibilitado de fazer os sinais e a maravilha. Fica impossibilitado, por quê? Por causa do pecado. A Bíblia diz que as mãos de Deus não estão amarradas, não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por isso que uma entre tantas exigências de Deus para comigo, para com você, é o que? Sede santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas interessante que hoje eu estava ministrando na escola dominical, aí eu perguntei para os alunos: quem aqui é santo? Irmão, eles ficam com vergonha de levantar a mão. Se eu perguntasse para a igreja quem é santo, alguém vai dizer: eu não sou santinho. Por quê? Porque olha para dentro, olha para as falhas, vai dizer: não, mas eu tenho tantas falhas. Mas isso não impede de você ser santo, porque santo é separado para o uso de Deus. Você foi separado, você foi escolhido, você foi tirado do mundo para viver para Deus, irmãos.
Nós estamos aqui, olha, quando a gente passa daquela porta para dentro, é como que fosse um oásis. É como que alguém que está no deserto com aquele calor causticante, insuportável, procurando um oásis, um lugar onde possa beber água, onde possa fugir do calor. Quando eu e você entramos daquela porta para dentro, é o oásis de Deus. Nós estamos no ambiente totalmente propício para a ação de Deus, em milagres, em restauração, em transformação. Por isso que nós devemos ser provocadores de milagre. Já vem quando você provoca alguém, esse cara só fica me provocando, o que ele está fazendo? Ele está provocando uma reação tua. Como é que você provoca Deus? Vamos provocar Deus fazer milagre. Como é que eu posso provocar para Deus realizar milagre? É santificando a minha vida, é andando em conformidade com a palavra dele. É por isso que nós precisamos orar, irmão, em todo o tempo. É aquilo que eu falei, a responsabilidade de orar não está sobre os ombros do círculo de oração. Todos nós precisamos orar. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz: orai o quê? Sem cessar. Orai em todo o tempo, sempre, como alguém diz, em espírito de oração. Você está executando o seu trabalho, realizando a sua atividade, mas você está ligado em Deus, você está pensando nas coisas de Deus, você está preocupado com as coisas de Deus, você está com o pé na terra e com a sua mente no céu, dizendo: Senhor, aqui no meu trabalho, em que posso ser útil no meu ambiente de trabalho? Irmãos, porque tem pessoas que estão em ambientes, e tem pessoas que estão ao seu lado, que só vai ouvir o evangelho se você falar. Só vai ouvir o evangelho se você abrir a boca, porque você foi colocado lá também com este propósito, de ser luz nas trevas, de fazer a diferença. Outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí a Bíblia diz que se Deus achou, Deus procurou, busquei alguém que se colocasse na brecha. Se Ele está buscando, Ele quer encontrar. Será que Ele pode encontrar em mim alguém que se possa colocar na brecha para estar orando em prol daqueles que estão lá fora, irmão? Quando a gente passa na comunidade, eu também sou morador de comunidade, você passa, você vê, é aquilo que a Bíblia diz, assim como a vinda do Senhor, é algo parecido como no tempo de Ló, casava-se, dava-se em casamento, eles tocavam a vida como se fosse algo tão natural, mas não tem noção ou ignora o que está acontecendo no mundo espiritual. Você vê que o homem, ele tenta excluir Deus das suas atividades. O desejo do homem é matar Deus, porque um grande filósofo disse que Deus estava morto. Para ele, Deus está morto, mas para nós, Deus nunca morreu, pelo contrário, Ele venceu a morte. Quando você vê as histórias aí dos Marvel, do Super-Homem e Super-Hulk e não sei o que, irmão, eles podem ter todos esses poderes que a gente vê na descrição dos filmes, mas uma coisa eles não têm: poder sobre a morte. Eles não têm poder sobre a morte. Só Jesus que tem poder sobre a morte. Quando Marta manda avisar a Jesus que viesse em socorro do seu irmão, porque o seu irmão estava enfermo, a mensagem foi: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. É como que dissesse: Senhor, vem depressa, deixa o que o Senhor está fazendo e vem depressa. Mas a Bíblia diz que Jesus não fez isso. Jesus ficou mais 2 dias, e a mensagem que ele deixou foi dizendo: essa enfermidade não é para a morte,
mas para que Deus seja glorificado. Irmãos, não é por fato de você e eu sermos santos no que tange a Bíblia Sagrada, que nós estejamos isentos das lutas, das dificuldades. Viu a nossa irmã ali relatando, provavelmente na concepção dela, passou pelo vale da sombra e da morte. Irmãos, duas áreas difíceis para o ser humano. Eu não digo só o cristão, mas eu digo para o ser humano, duas áreas difíceis. É a área da doença, da enfermidade. Porque dependendo do processo em que você é submetido pelo Senhor, a sua vida muda totalmente. A sua rotina muda totalmente. O seu normal deixa de ser normal para viver o outro normal. O que aconteceu, vocês estão lembrados do tempo da Covid? Aquele tempo, do tempo da Covid, aquele tempo era o normal. Quantos viveram esse tempo? Todos nós vivemos, né? Vinha para o culto, os que podiam vir para o culto, todo mundo de máscara, irmão. Todo mundo de máscara. Você olhava aquilo assim e falava, Senhor, isso é coisa do outro mundo. Senhor, isso não é normal. As pessoas todas trancafiadas dentro de casa. Todo mundo com medo de tudo e com medo de todos. Irmão, agora imagine se uma pandemia consegue trazer um transtorno tão grande. Mas você sabia que, apesar da pandemia, ela não chegou na África. Você não vê relato de pessoas morrendo em massa, no número de massa, de quantidade na África. Deus guardou aquele povo, porque conhece a estrutura daquelas nações, da dificuldade daquele povo. Deus guardou. Deus recolheu o que tinha que recolher. Mas aqueles homens e mulheres, homens de Deus, que reconhecem a necessidade e a importância da oração, foram logo para a brecha. Senhor, eu preciso me colocar aqui no meio dessa fresta. Senhor, aonde ninguém quer estar, aonde ninguém vê, eu me coloco aqui para orar e para interceder. Jeremias, quando está vivendo com o povo dele um momento difícil, irmão, Jeremias é considerado um profeta chorão, porque chorou muito, irmão. Agora, uma coisa quase que muito raro hoje na igreja é isso aqui, ó. Quase ninguém tem mais lenço. Mas alguém vai dizer, mas para que lenço, se o povo já não chora mais? Chorar, irmão. E chorar na presença do Senhor é uma forma de nós regar a semente da sua oração com lágrimas. Aí tem um hino que diz assim, quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não entra no seu quarto e chora? Quanto tempo faz que você não canta o hino de vitória? Quanto tempo faz? Muito tempo. Precisamos chorar, irmãos. Precisamos pedir, clamar e pedir, porque diz a Bíblia que quando o Senhor vir buscar a igreja, o povo de Israel, Deus vai derramar sobre o povo de Israel um espírito de clamor, porque o Senhor vai estar vindo com a igreja praticamente. A Bíblia diz que o Senhor vai derramar sobre o povo de Israel um espírito de clamor. Eles vão clamar, eles vão chorar. Então nós precisamos chorar aos pés do Senhor. Nós precisamos clamar pelos nossos. Quantos dos nossos estão perecendo, estão se afastando, porque o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, dizendo que nos últimos, o Espírito diz expressamente, que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, por seguir a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Quantas pessoas que estão sendo ludibriado, levado por o ensino que não é conforme aquilo que o apóstolo Paulo fala. Paulo, quando escreve para a igreja da Galácia, ele diz que tinha algumas pessoas pregando um outro evangelho que não era o evangelho que ele pregou, o evangelho que ele anunciou, o evangelho que ele anunciava. Ele diz que mesmo se ele, de alguma forma, ou alguém pregasse um evangelho que não foi aquele
o evangelho original, esse alguém fosse considerado maldito, anátema. Aí nós vemos então Elias reconhecendo que o povo do Senhor havia apostatado, havia se afastado da presença do Senhor. Elias, impelido, impulsionado pelo Espírito de Deus, ele faz um grande desafio. Às vezes a gente olha assim na Bíblia, irmão, parece uma coisa simples, mas agora traz para uma realidade, um cidadão desafiar praticamente a nação, e desafiar 850 profetas de Baal, dizer que eles subissem até o Monte Carmelo, e eles fizessem o sacrifício ao Deus dele. Mas tinha uma diferença, esse sacrifício poderia ser feito, mas só aquele que respondesse com fogo seria considerado de fato, de verdade, Deus. A Bíblia diz que eles subiram, eles se retaliaram, eles se cortavam, o sangue escorria, e eles estão gritando, Baal, Baal. Está ali Elias intercedendo, clamando, pedindo uma intervenção de Deus. Eu quero te dizer que nós estamos vivendo um ano muito difícil, né? Quando você olha para o cenário da nossa nação, você vê que a influência, o inimigo é aquele que o Senhor falou, o mundo, ele jaz no maligno. Você vê a influência demoníaca em todas as esferas, você vê na educação, você vê na saúde, olha que dificuldade a saúde, olha recurso, você vê dinheiro, ele sendo usado para tantas outras coisas, mas nunca no que tange a necessidade do povo, no que diz respeito à saúde. Quantas pessoas vezes na fila, esperando um CIGEG e não aparece, na fila. Eu conheci mesmo irmão em Cristo, que morreu e não foi agraciado pelo CIGEG. Então é uma luta, irmão. Só tem uma forma de nós revertermos este quadro, só tem uma forma de nós revertermos essa situação, é orar. A gente não cantou agora, se eu orar, se nós orarmos, o céu vai mover, irmão. Não tem alguém mais interessado em mudar o cenário do que próprio Deus, mas Deus está esperando uma atitude minha, uma atitude sua, um posicionamento meu, um posicionamento seu, porque se nós ficarmos de braço cruzado, as coisas não acontecem, nós precisamos nos mover. Você vê que Davi, quando ele desafia Golias, Davi precisou jogar pedra. É como que você joga pedra, Deus derruba o gigante. Você joga pedra, Deus derruba o gigante. Mas se você não jogar pedra, Deus não vai derrubar o gigante. Aí você vê Marta e Maria, Marta remove a pedra. Quando ela removeu a pedra, o que aconteceu? O milagre aconteceu, irmãos. Então, às vezes, qual é a pedra que está impedindo Deus agir na minha, na sua vida? Às vezes é a pedra da dúvida. Mas será que Ele vai fazer mesmo? Será que Deus pode mesmo? Irmão, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pela palavra, pelo poder da sua boca. Ele disse, haja, haja, haja. E os mundos veio a existir pela fé, pela palavra do Senhor. Você vê que Deus, ele estava, a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, estava na eternidade, vivendo só no mundo espiritual, porque Deus é Espírito. Não existia mundo material até então, mas nasceu no coração de Deus criar um mundo da matéria, que sou eu e você. Aí o que ele começa a fazer? Aí começa Deus construir tudo. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí diz a Bíblia que Deus soprou,
nas narinas do homem e o homem se tornou alma vivente. Então nós somos tricotômono, nós somos espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo. Nós cantamos um outro hino também dizendo que Deus é acessível, irmão. A gente pensa, quando a gente lê as escrituras, quando a gente olha a realidade do mundo, a gente pensa assim, mas Deus está tão distante, Deus é tão inacessível. Eu quero te dizer que Deus é mais acessível do que o nosso presidente. Deus é mais acessível do que qualquer presidente deste mundo, Donald Trump, quem for lá, não importa. Deus é mais acessível, você pode chegar a Ele. Mas pastor, como é que eu posso me chegar a Ele em qualquer lugar, irmão? Não precisa de audiência, não precisa de agenda. Eu vou agendar com Deus uma entrevista, uma conversa com Deus. Você pode falar com Deus aonde você estiver. Quantas pessoas, às vezes, no leito de hospital, está ali acionando Deus. Quantas pessoas, às vezes, não pode falar, está acionando Deus aqui, na mente. Quantas orações, quantas vezes você deita na cama, está ali o teu corpo, mas a tua mente está ali, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor na tua mente. O seu homem interior está em comunhão profunda com o Criador. Mas diz a Bíblia, irmão, que nós vamos deixar este corpo, porque este corpo, ele será transformado, e eu quero te dizer que nada e ninguém pode impedir o arrebatamento da igreja. Eu quero dizer para o jovem, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, se coloque à disposição do Espírito Santo, porque aqueles homens do passado, irmão, enquanto Jesus passou ali 40 dias depois de ressurreto, formulando, ensinando, recapitulando muita coisa que ele havia ensinado para eles, quando o Espírito Santo veio, tudo aquilo que eles tinham dúvida, deixou de existir dúvida, porque agora o Paráclito, o Espírito Santo, o Consolador, veio fazer morada no homem, veio fazer morada em você. Nós somos morada de Deus. Às vezes eu fico pensando, falo assim, rapaz, que é uma coisa muito séria, Deus morar em mim, Deus morar em você. Como é que um Deus que criou tudo isso é capaz de morar em nós? A Bíblia fala, e Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará um outro Consolador. Irmão, entre tantas razões pelo qual o Espírito Santo está em nós, uma das razões é para nós sermos testemunha para este mundo. Às vezes você não tem oportunidade de pregar, mas a sua vida prega, o seu testemunho prega. Você pode ver que Eliseu não pregou para aquela sunamita, ele só passou, só passava para lá e para cá, ela observava a vida dele e diz assim, falou para o marido, vejo que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. E ela não errou no seu julgamento, verdadeiramente Eliseu era um homem de Deus. E aqui nesta casa, nesta noite, tem mulheres e homens, jovens, crianças de Deus, que Deus escolheu para fazer a diferença nesta geração. Convido você a se colocar na brecha, ore, mas como é que orar? Orar é diálogo, irmão, não existe, você não precisa ser formado em letra, você não precisa ser erudito para orar, é só você abrir a boca e dizer, Senhor, Pai querido, não posso, não tenho condições, é um bate-papo com Deus. Às vezes, quando a gente quer formular muita coisa, nosso Deus, isso aí, não, é simplicidade, é derramar de coração, é expressão do coração, é expressão da alma. Então quando você derrama na presença do Senhor, a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Por quê? Por isso que nós precisamos sermos atentos com o nosso coração, irmão.
o que nós temos de precioso é o coração. A Bíblia não fala sobre tudo, entre tantas coisas que você pode guardar, sobre tudo que você deve guardar o coração. Porque o coração é que dele procede a fonte da vida. Se contaminou o teu coração, contaminou toda a sua vida. Quando alguém quer poluir um rio, ele não vai no leito, ele vai lá na nascente, aonde nasce, e contamina o rio. E o rio então fica todo poluído. Muitas vezes é o nosso coração, precisamos guardar o nosso coração. A Bíblia diz que a boca fala, o coração está cheio. Por isso que nós precisamos encher, irmão, o nosso coração disso aqui, ó, da palavra. Enche, come da palavra. A oração e a Bíblia Sagrada é vitamina do crente. A vitamina C, D, tudo é importante, mas a vitamina da alma e do espírito é a Bíblia e a oração. Nós precisamos orar, irmãos. Nós podemos considerar a igreja da última hora. Por isso nós temos que estar fazendo as coisas, mas sempre atento, porque num poucochinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Jesus está às portas. Jesus vai vir buscar a igreja. Tem pessoas que não acreditam, mas eu estou ouvindo esse assunto já, pastor. Desde que minha avó era gente, eu já ouvia isso. Rapaz, mas Jesus vai voltar. O negócio é que as pessoas querem pagar para ver. Eu não quero pagar. Quem quer pagar para ver? Eu não quero pagar para ver. Por isso que eu tenho que manter a minha vida na brecha, vida no altar, vida de santidade para a glória do nome do Senhor. Então fique com esta palavra, que o Senhor possa continuar abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado.